A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, você está no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2025 com o tema principal a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E nós já estamos na nossa lição de número 5, para 3 de agosto de 2025, com o assunto Uma Igreja Cheia de Amor. O nosso textuário diz, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos 4 e 32. A verdade prática nos diz, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 4, versículos 32 até o 37 e nos diz assim. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha, em meio à complexidade do mundo moderno, onde o individualismo e a indiferença se manifestam, a igreja é chamada a ser um farol de esperança e amor. Que possamos, todos nós, servos de Deus, que possamos cultivar o amor genuíno, a manifestar a graça divina em nossas ações, praticar solidariedade, para que assim, como a igreja primitiva, possamos impactar nossa sociedade com mensagem transformadora do Evangelho. Graças a Deus. A palavra-chave desta lição é a palavra amor. Diz-nos assim a nossa introdução. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, a nossa lição encontra-se subdividida em 3 tópicos principais, que são eles: o amor manifestado na comunhão cristã, o amor como manifestação da graça e a manifestação do amor na solidariedade cristã. Uma perguntinha para a gente dar início ao nosso subsídio. A igreja de Jerusalém era comunista? Você já deve ter ouvido falar que Jesus era comunista, de esquerda, que a igreja primitiva, pelo que se observa, era uma igreja comunista, etc. e tal. É claro que nos tempos bíblicos, no tempo do livro de Atos e da igreja primitiva, nem existia ainda essa diferenciação ideológica política entre direita e esquerda. Isso começou principalmente a partir da Revolução Francesa e, mais recentemente, o comunismo socialista, ou socialismo e comunismo. Tá? Nos tempos bíblicos ninguém sabia disso. Então, nós vamos, no decorrer desse subsídio, fazer essa diferença
entre o que é ser comunista e o que é ser comunitário. A igreja não era comunista, era comunitária, certo? Bom, o nosso primeiro tópico aqui da lição, que tem como tema, título do tópico, o amor manifestado na comunhão cristã. Fala-nos no primeiro subtópico sobre o crescimento da igreja cristã e no segundo, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica, ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como está escrito em Provérbios, aumenta-se a fazenda, aumenta os que comem dela. Então é dessa forma a igreja começou a crescer, começou a surgir as necessidades, os problemas para serem resolvidos e logo tiveram que tomar algumas atitudes para poder suprir essas necessidades desde o princípio da igreja, certo? E somente o amor poderia manter o amor fraterno entre os crentes. Agora, quando uma igreja se fragmenta, se divide, aí isso é por causa do egoísmo que toma conta do lugar, do amor no coração das pessoas. Criam-se divisões, facções e tudo aquilo que os apóstolos lá no início, principalmente o apóstolo Paulo, buscaram combater. No nosso segundo tópico, falamos sobre o amor como manifestação da graça. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, que eu tivesse poder e fé para transportar montanha de um lugar para o outro e tudo mais, ainda que eu fizesse caridade e até meu corpo doasse aí, mas não tivesse amor, de que adiantaria? De que adiantaria falar línguas, expulsar demônio e tudo mais, sem ter o fruto do Espírito, que é o amor, né? Então, o amor é o caminho mais excelente para se adquirir os dons, certo? No nosso terceiro tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã. E aí nós precisamos fazer uma divisãozinha, tá? Os 3 subtópicos desse tópico terceiro é a busca pela equidade, propriedade e compartilhamento e também um exemplo de voluntariedade. Existe uma diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é distribuir igualmente para as pessoas, por igual, independentemente do status social e de quem sejam tais pessoas. Mas equidade é dividir entre as pessoas conforme a necessidade delas, certo? Eis a diferença. Os discípulos observavam caso a caso e, de acordo com a necessidade, eles distribuíam, não era por igual. Não era uma distribuição por igual dos donativos. Era conforme a necessidade de cada pessoa ou de cada família. Num sistema comunista, eles procuram igualar todo mundo. Tem que ser por igual para todo mundo. Isso é igualdade. Mas na equidade é mais importante do que a igualdade, porque a equidade procura ver as diferenças, as necessidades. Um precisa de mais, outro precisa de menos, tá? Um precisa, além da cesta básica, precisa talvez de um acompanhamento psicológico, espiritual. Outro talvez não, só esteja precisando da cesta básica mesmo. Então, avaliando caso a caso, se faz um trabalho com equidade e esse vale mais do que um trabalho feito apenas com igualdade. Bom, a igreja de Jerusalém era comunista? Foi a pergunta que eu fiz no princípio, porque há quem defenda essa ideia, essa tese, inclusive colocando Jesus aí nesse pacote. A Revolução Francesa iniciou com um lema que era igualdade, liberdade ou a morte. Igualdade, liberdade ou a morte. Se eles não conseguissem a liberdade que eles queriam e a igualdade que eles queriam, então tinha que matar pessoas. Então guilhotinaram muita gente, né? Colocaram na guilhotina e chegaram até a espalhar uma frase que dizia: nós só vamos parar quando enforcarmos o último nobre nas tripas do último padre, mas nós vamos conseguir a nossa liberdade e a nossa igualdade. Porque o lema era esse: igualdade, liberdade ou a morte. Ou a daqueles que não concordam com a gente, ou a da gente mesmo,
ou a gente morre por essa causa, mas vamos lutar assim. Então, milhares de pessoas foram mortas e aí você já não vê igualdade. Aí você já não vê liberdade, porque liberdade era só para um grupo e a forma que eles pensavam. Fizeram a revolução contra, segundo eles, contra os, digamos assim, desmandos da igreja na época, né, dos bispos, dos padres e também da nobreza, mas, de outro lado, usaram da sua força, da sua sagacidade para tirar a vida de todos quantos não concordavam com essa ideia. Uns 50 anos depois trocaram o final, ou morte, por fraternidade. Então o lema ficou igualdade, liberdade e fraternidade. Porque esse negócio de ou morte já estava muito pesado e realmente a fraternidade nunca existiu. E isso é uma utopia. Esse negócio de igualdade e liberdade é utopia. Se você tem igualdade, então você não tem liberdade. Agora, como assim não tem liberdade? Porque a igualdade iguala todo mundo. Se alguém quiser se destacar, não pode, porque tem que ser igual. Porque você tem que ter uma casa melhor se o outro ali não tem condição. Então você não pode ter uma casa melhor do que a dele, tem que ser igual. Porque você tem que ter 5 mudas de roupas, se aquele ali só pode ter 2. Então você não pode ter 5, que você não é melhor do que ele, tem que ser na igualdade. Então não há liberdade. Se alguém com sua luta, seu entendimento, seu raciocínio, sua força, seu intelecto, lutar para melhorar e se destacar e começar a se destacar, ele é podado, ele não pode. Ele tem que ficar igual os outros ali que não se esforçaram como ele, que não lutaram quanto ele, que não trabalharam, não pelejaram quanto ele, mas ele tem que ficar igual aos outros, porque se ele se destacar, se ele for melhor, se ele apresentar-se, digamos, se destacando além dos outros, não pode, então tem que ter igualdade. Nesse caso, que igualdade é essa que ninguém tem liberdade? A pessoa não tem liberdade para crescer, para avançar, para melhorar de condição, porque ele é podado. Então, esse negócio de igualdade e liberdade não existe. Liberdade de verdade, onde ela existe, não há igualdade. Porque a pessoa, tem uns que trabalham de sol a sol, tem outro que vai trabalhar se quiser. Eu só vou trabalhar 2 dias por semana, a vida é minha. E tem outro que está trabalhando 7 dias por semana. Tem alguém que só está vendo o presente, mas tem alguém que está vendo o futuro. Onde se tem liberdade, nunca as pessoas serão iguais, porque cada um vai viver a sua vida conforme ele quiser, porque ele tem liberdade. Se eu não quiser trabalhar e quiser viver de pedir esmola, eu vou viver, porque eu tenho essa liberdade. Se eu não quiser pedir esmola e quiser viver do meu trabalho, então eu vou me esforçar e vou trabalhar, porque eu tenho essa liberdade. Nesse caso, nunca vai existir igualdade onde verdadeiramente há liberdade. Então isso é uma utopia, esse negócio de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, mas achava-se que a igreja seguia esse padrão e a igreja não seguia. Ela seguia a equidade, conforme a necessidade de cada um e pronto, não igualava não. Mesmo a palavra de Deus já diz que até no seio da igreja, nos 2 ministeriais, há diferentes dons e há diferentes ministérios. Uns foram chamados para ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores e mestres e pronto. Nem todo mundo é igual, tá? Muito bem. E mais uma coisa, a igualdade geralmente ela é imposta, né? E se ela é imposta, isso não é fraternidade, de forma nenhuma. No versículo 34 aqui do texto da nossa leitura bíblica em classe diz: não havia, pois, entre eles necessitados. Não havia entre eles. Ou seja, eles cuidavam uns dos outros. Eles não cuidavam de todos os necessitados de Jerusalém. A responsabilidade com todos os habitantes de Jerusalém não era da igreja, não era dos apóstolos. Então, entre eles, entre os crentes, entre a primeira comunidade de fé cristã, entre eles não havia necessitados, certo? Mas hoje em dia a sociedade em geral quer que as igrejas tomem conta dos moradores de rua, dos drogados, tomem conta de tudo enquanto que é mazela da sociedade. E no começo não foi assim. A igreja cuidava dos seus e, se desse, cuidava dos outros. Primeiramente os seus, primeiramente. E aí, quando fosse o caso, cuidava também dos outros, porque os outros não era responsabilidade da igreja, assim se entendia, tá?
Fazer o bem a todos, a igreja fazia, a todos, fazia. Mas, principalmente aos da família, da fé, como está em Gálatas capítulo 6 e versículo 10, e também 1 Timóteo 5 e 8, diz aqui o versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então eles primeiramente cuidavam dos seus. Aí quando dava, cuidava de mais alguém que não fazia parte da comunidade de fé lá no início da igreja. Tá? E eram tão cuidadosos com isso, de cuidar dos que estavam entre eles, que aqui mesmo em 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 5, a partir do 3, para que não inscrevesse na ação social da igreja, na assistência social, uma viúva só porque ela era viúva. Ah, tem ali mais uma viúva, tá, ficou viúva, vamos ajudar a coitadinha. Primeiro ia ver que tipo de viúva era ela. Se ela fosse nova e tivesse condições de casar, então a luta era para arrumar um marido para ela. Se não, tinha que ver se ela tinha serviço prestado à comunidade. Não ia escrever porque ela era viúva, não. Vai lá para trás. Quem foi que ela ajudou? Ela já socorreu alguém? Para você não ficar na dúvida, eu vou ler 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 ao 5, diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro esses filhos e netos a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Versículos 9, 10 e 16 diz assim: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Observe aí, testemunho de boas obras, se criou os filhos, se ela exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Tá vendo? Vai ver quem é o necessitado, vai ver quem é a viúva. O que foi que ele fez lá atrás? Ele plantou para colher? Era assim que a igreja fazia no princípio. Versículo 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que de veras são viúvas mesmas, que são mesmo necessitadas. Tem parente, tem arrimo de família, tem alguém que a família tome conta. Agora, se realmente está desamparada, a igreja assume esse irmãozinho, essa irmãzinha aí que está nessa situação, certo? Então, nesse caso, cada cristão deve se esforçar para prover o seu próprio sustento, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 até o 12, e eu vou ler também, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 ao 12, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Não vai comer o pão da ação social da igreja, não. Vá trabalhar quem pode. Tem saúde, está com as pernas boas, os braços bons, se vire para sustentar. A igreja não tem a obrigação de estar sustentando quem está saudável, certo? Muito bem. E para diferenciar aqui, para a gente finalizar, o comunismo do que é comunitário. A igreja não era comunista, era comunitária, vivia em comunhão, de koinonia. O comunismo, a igualdade é imposta. Já na igreja, que é comunitária, não havia uma igualdade imposta, havia uma equidade, um balanceamento entre as necessidades, então, para ajudar as pessoas. No comunismo, a liderança, os líderes, os governantes, tomam as decisões pelo povo. E você não pode ir contra o que eles já decidiram. Já na igreja, que é uma organização comunitária, as decisões eram voluntárias. Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos nunca exigiram que ninguém vendesse nada. Que alguém vendesse sua chácara, vendesse seu gado, seu boi e trouxesse para dividir entre os mais pobres. Nunca. Isso partiu voluntariamente dos irmãos. Por quê? Porque a igreja não era comunista, era comunitária. No comunismo, as pessoas vivem com medo, porque vivem também sob ameaça.
Já na igreja, tudo que se faz não é por medo, não é por ameaça, se faz por amor. E tantas outras diferenciações, distinções entre comunismo e comunitário. A igreja era comunitária e é assim que deve ser o padrão para as igrejas de hoje. Façamos o bem a quem pudermos fazer, mas principalmente a família cristã. Esse era o modelo da igreja em Jerusalém e deve ser o modelo hoje em dia. Nas cidades tem prefeitos, tem vereadores, o estado tem governador, o país tem presidente, tem assistência social, tem o CRAS, tem Secretaria de Saúde, tem tudo enquanto aí e verbas do governo para isso. Então vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos ajudar uns aos outros em nome do Senhor Jesus e, quando for o caso, ajudar também quem é de fora, tá certo? E que o Senhor Deus nos abençoe e obrigado a você pelo carinho de estar conosco e ter assistido esse vídeo. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.